Estamos live, Rô! Bom dia, Jess. Bom dia, Van. Bom dia, Bom gente. dia! Bem-vinda, Vanessa, super obrigada por estar com a gente. Muito obrigada, de verdade. Obrigada pela oportunidade. Que bacana. Bom, então, bem-vindas, bem-vindos todo mundo que está conectando na programação do TEI Online. Estou aqui com a Rosana, que é da equipe do TEI Aparelheiros, nosso primeiro coworking público municipal lá próximo da zona rural de São Paulo, que tem ênfase nos negócios agrícolas. O TEIA é o programa do município de São Paulo de coworkings públicos e municipais, que é gerido pela DESAMPA. Eu sou gerente da DESAMPA, e a gente tem esse desafio agora, né, com os espaços temporariamente fechados, de continuar trazendo informação, trazendo conhecimento, sempre agradecendo muito aos convidados que estão compartilhando conhecimento com a gente. Então, Vanessa, obrigada de disponibilizar o seu tempo para estar aqui. Eu que agradeço. E é isso, quem quiser mais informação, acessa adestampa.com.br/teia, lá vocês vão ter informações de todas as nossas unidades. O TEI Aparelheiros hoje, ele é dirigido pela Associação Pro Brasil, que a Rosana está representando aqui, e a Adestampa também presta serviço de orientação ao microempreendedor individual, então eu sempre deixo aqui nos comentários algumas informações de e-mail e telefone, depois a Rosana pode indicar ali também. Então, se você se interessa por esse tema, quer saber mais sobre empreendedorismo, a gente também tem alguns cursos, a gente faz rodas de conversas, a gente faz encontros também para trocar ideias, sempre disponível aqui na página do DESAMPA, a programação. Então, é isso. Vou passar a bola para você, Rosana, e obrigada novamente, Vanessa, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um ótimo dia. Nosso espaço online de troca. Beijão. Obrigada. Bom dia a todos. Pessoal que está acompanhando, se puder dizer se o som está bom, se estão conseguindo ouvir legal, tá? Bom dia, Vanessa. Primeiramente, obrigada por ter aceitado o convite, né? E dividir aqui conosco alguns temas bem relevantes para o tempo que a gente vive. Agora todo mundo nas redes sociais, como a Jess acabou de dizer, né? O TEI é um cowork público e, assim, agora, por conta da pandemia, a gente teve que se reinventar e estamos agora no formato online, onde todo mundo está aparecendo agora. O pessoal que está assistindo, essa é a Vanessa Argolo. Ela vai falar conosco hoje sobre comunicação, marketing e planejamento para as redes sociais. Né? Ela é formada em rádio e TV pela Anhanguera, Uniban, é gestora de comunicação e marketing pela CEACOM, na ECA, e especialista em redes sociais para empresas. Atualmente, ela também ministra cursos em comunicação e marketing digital pela empresa MetaPro, que acabou de nascer, né? Acabou de nascer. E nas horas vagas ela ainda também produz e gerencia um quadro recém-criado no canal no YouTube que se chama Me Respeita. Vamos lá, Van, então você vai falar conosco hoje sobre ruídos na comunicação, né? Exato. O que seria isso, Van? Ruídos na comunicação. Vamos lá. Primeiramente, bom dia, né, pessoal? Obrigada, né, pela oportunidade, Rô, Jéssica, enfim, a todos, né, a DESAMPA, a Associação Pro Brasil, TEIA, obrigada, de verdade. Gente, é muito louco isso, né? Na verdade, o que nasceu na MetaPro agora foi a minha orientação, porque até então a MetaPro ela existe já há algum tempo já. Mas a pandemia, a quarentena, mudou muita coisa na vida das pessoas e na minha também, obviamente. Enfim, os ruídos na comunicação. Gente, na verdade, é um estudo que eu faço já há praticamente uns 5 anos. E analisando a questão do humano enquanto a comunicação, o marketing e as redes sociais. Redes sociais que, infelizmente, devido a uma série de coisas, se tornaram mais comerciais do que sociais. E aí eu fui avaliando isso, é um assunto que me chamou muito a atenção. E o quanto esses ruídos, que são os barulhos entre quem está falando a mensagem e quem recebe a mensagem, sabe aquela brincadeira de telefone sem fio, Rô? Aquela brincadeirinha do telefone sem fio, você fala uma coisa, chega do outro lado completamente diferente a sua mensagem.
Então, os ruídos na comunicação foram criados no meio, né? Justamente no meio. E esses ruídos, eles podem ser vários ruídos psicológicos, fisiológicos, ruídos técnicos, por exemplo, falta de informação, os técnicos, né? O sistema obsoleto, a falta de informação ou de treinamento. O psicológico envolve o estresse, né? E aí, nessa questão do estresse, que é um ruído e um grande ruído, nós colocamos uma coisa muito interessante, o Cortella fala muito disso, eu vou trazer ele aqui para a conversa, ele fala sobre cansaço a gente cura com descanso. Estresse a gente cura se a gente cuidar da vida. Uau! E aí ele fala dessa questão do barulho, justamente nesse sentido, de estresse a gente cura se a gente olhar para a vida, se a gente cuidar da nossa própria vida. E aí esses ruídos, muitas vezes, estão ligados a questões psicológicas, fisiológicas, né, dores de cabeça, porque o estresse, obviamente, ele ocasiona isso aí. Então, tudo está ligado, Rô, a uma questão humana de trabalho como fonte de vida, emprego como fonte de renda. Então, se eu tenho somente a fonte de renda e não tenho a fonte de vida, isso também vai trazer um baita de um ruído na comunicação. Tá? Porque é uma questão que se torna psicológica e eu acabo levando isso para o meu dia a dia, empurrando. E nisso eu não consigo me comunicar, eu não consigo fazer um marketing bacana, né? Não consigo fazer planejamento algum, porque aquilo, de alguma forma, está me afetando. Sim. Certo? Então, nós tem uma questão semântico também, do ruído semântico, que é ligado, por exemplo, o advogado que utiliza o juridiquês para falar com as pessoas, o médico, que é o termo técnico demais para um paciente que, de repente, que é leigo, que não entende. Né? Então, esse bloqueio na comunicação, ele acontece com os humanos, com seres vivos em processo de humanização, como eu aprendi. Né? Todos nós estamos em processo de humanização. A palavra humana é muito forte, né? Ela tem um sentido muito, né? Muito forte. Então, com isso, a gente acaba descobrindo que esses ruídos, eles estão ligados mais à questão de vida, né? Vida e carreira, um equilíbrio possível, o Cortella também fala disso, né? Mas nesse sentido, e aí eu não consigo, obviamente, chegar onde eu quero, que é analisar, fazer um planejamento de marketing. Então, seria um resumo, Rô, dos ruídos da comunicação, do que elas são, infelizmente, capazes de fazer, do que é capaz, né, no caso, do que é possível acontecer se eles persistem no ambiente. Entendi. E como reduzir isso? Vamos falar aqui para o pequeno empresário, microempreendedor que começou agora, está indo para as redes sociais, né? As lojas físicas estão meio que fechadas, e agora ele está tentando empreender nas redes sociais. Como reduzir isso? Então, a gente pode... Engraçado, por exemplo, quando a gente tinha nosso ambiente, o ambiente físico tal, nós tínhamos nossos clientes e fomos criando aí um ambiente de lista de transmissão no WhatsApp, as redes sociais elas já aconteciam de alguma forma, de repente eu anunciava lá dentro ou não, né? Eu já tinha ali todo um ambiente. Ou quem está começando agora, também vou falar disso, tá? Para quem tinha esse ambiente, você já conhecia seu público-alvo? Você já tinha noção do que ele gosta, do que ele não gosta, se para ele é qualidade, se é preço? Você já tinha essas informações? Mas como eu posso ter essas informações? Pesquisa, ou diálogo, comunicação, conversa com as pessoas, com os seus clientes, para entender o que eles curtem, o que eles gostam. Então, nesse ambiente, como sair dessa questão de, puxa, o que eu faço agora? Se eu tenho esse conhecimento do meu público-alvo, se eu sei o que ele gosta, o que ele quer, eu vou continuar nas minhas redes sociais e, de alguma maneira, conversando com ele, certo? Mostrando para ele
que realmente está todo mundo num período complicado, difícil, de forma transparente, com empatia, certo? Com solidariedade, porque a gente pode demonstrar, e não, na verdade, deve demonstrar, que é muito bacana isso, inclusive, não é por uma questão de moda, é por uma questão de humano, de ser humano, certo? E você colocar, meu comércio, de repente, minha empresa não está ligada ao essencial agora, ou então o comércio abriu, né? Porque em algumas cidades o comércio está aberto, do meio-dia às 18, outros das 10 até as 4, tem vários horários, né? Então, trabalhar de uma forma que eu conheça meu público, eu sei o que está acontecendo com ele no momento, fiz várias pesquisas, né? Olha, tem formulários no Google, tem uma série de coisas que dá para ser usada gratuitamente para a gente conhecer o nosso cliente, né? Eu posso perguntar o que ele gosta, qual restaurante que ele prefere nessas pesquisas, eu posso perguntar para onde ele prefere viajar. Vanessa, essas informações vão ser usadas para quê? Eu vou chegar, inclusive, na questão de planejamento das redes sociais, que é onde a gente vai usar essas informações, inclusive, né? Então, para quem já tem clientes, já tem uma carteira de clientes formada, pode usar dessa maneira. Quem não tem, começa com os amigos. Faça esse mesmo questionário e entregue para os seus amigos. Já vai começando a entender, a compreender como eles se comportam, o que eles gostam, né? Tem coisas, inclusive, que eu descobri de amigos que eu nem sabia, né, no começo de tudo. Então, eu comecei com eles, fui pesquisando, fui dialogando, fui entrando em contato com pessoas, né, para saber se meu produto, de repente, era um produto bacana para elas. Essa questão de falar da comunicação de uma forma mais humana, eu também fiz uma pesquisa com relação a isso. Então, eu também, inclusive aqui no final, eu vou deixar para vocês uma pesquisa também, para que vocês coloquem o que vocês gostaram nessa live, né, do que eu falei, né, do meu conteúdo, do que vocês não gostaram. Enfim, tudo que é construtivo ajuda a gente a criar um ambiente, né? E é nesse sentido, Rô. Não sei se ficou claro, né? Basicamente, assim, como é possível quando começa ou quando já existe isso. Sim. Né? Então, é possível, de alguma forma, a gente pode, todos os materiais que a gente tem, todas as ferramentas que a gente tem na mão, né? O Google, nossa vida. Além da planilha, você tem um formulário. E nesse formulário você pode criar várias coisas com ele para conhecer seu público. E aí você vai, inclusive, chegar no processo das redes sociais, que a gente também vai chegar aqui. Pode continuar, pode dar. Então, tá. E aí é o seguinte, nesse processo que a gente faz de conhecer o meu público, eu vou usar o que a gente chama no marketing de um mix de marketing. Era conhecido antes como, na verdade é conhecido ainda, porque muita gente utiliza os 4 P's, praça, produto, preço e promoção. E esses 4 P's, para vocês terem uma ideia, um biólogo em 1990 e bolinha, não vou me recordar o ano corretamente agora, mas ele estudou um conceito ligado ao cliente, ligado ao consumidor, ligado ao humano. E aí ele propõe, né, entre aspas, uma substituição dos 4 P's pelos 4 C's, que estão completamente focados no cliente. Cliente, custo, conveniência, comunicação. Entra a comunicação aí de novo. Porque, obviamente, ela é extremamente importante nesse processo do marketing nas redes sociais também. É o atrativo. Como você chama o seu cliente? Oi, Rô? Como você chama o seu cliente, né? Exatamente. E o processo estratégico, né, que ele propõe, inclusive, é você falar de você, do seu... Não sim, que você fale do seu produto, você fique publicando produtos o tempo todo nas redes sociais. Você, com essas pesquisas que você utiliza, sabendo que o seu cliente gosta, você usa os itens que ele falou nessa pesquisa como conteúdo nas suas redes sociais. Por exemplo, ele diz que ele gosta de
da comida tal, do restaurante tal, e aí você vai, isso vários, né, falaram a mesma coisa. Você vai ter um gráfico lá no Google com o resultado dessa pesquisa. E aí você vai usar o resultado, você vai falar de um restaurante, de uma comida diferente dentro da tua empresa. Mas espera aí, Vanessa, eu vendo peças para carro. Eu vou falar de restaurante? Por que não? Estamos falando com pessoas dentro das redes sociais, né? E é exatamente nesse sentido, né? Por exemplo, o André Michelin, dono poderoso da Michelin, isso lá em 1920, criou um guia cultural, um guia Michelin. O que uma empresa, uma fábrica de pneu, né, vai fazer com um guia? Por que eles vão fazer um guia? Né? Justamente porque naquela época ele verificou que, devido à qualidade dos pneus, as pessoas, né, não é que não usavam muito, é que durava muito o pneu, né? Então, o que eu vou fazer para poder vender mais? Eu vou criar um guia para estimular as pessoas a saírem de casa de carro para ir até o hotel, para ir até o restaurante, né? E esse prêmio Michelin, hoje, nos restaurantes, é muito falado ainda nos restaurantes, a estrela Michelin, né? Chefes de cozinha, restaurantes, enfim. É um prêmio que até hoje é bem quisto. Por quê? Foi a forma que ele viu dele vender mais, mas sem ficar falando que o produto dele é bom o tempo todo. Ele vai mostrar, né? Ele vai, como é que se diz? Ele coloca as coisas de uma forma que faz as pessoas, poxa, que bacana, um prêmio, um restaurante, um hotel, poxa, eu vou pegar meu carro, porque eu sou cliente da Michelin, eu vou pegar meu carro e eu vou até o hotel, até o restaurante para conhecer, que é uma coisa que eu vou fazer para minha vida. Vocês entendem esse processo? De como eu... Um atrativo, né? Ter um atrativo talvez até fora do seu ramo, né? Exemplificou aí bem bacana o caso do Michelin. Da Michelin. E aí, gente, nesse processo, né, a vida ela tem várias faces, né? Então, a vida profissional e pessoal, nesse momento, é uma só. Eu tenho várias faces na minha vida, dentre elas a profissional. Então, por que eu não posso usar nas redes sociais da minha empresa coisas que eu vou conversar com as pessoas? Assuntos diferentes, né? Do meu ramo, do meu segmento, mas que eu vou conversar com elas. E aí, qual é o intuito desse processo dos 4 Cs, né? É chegar numa questão que eu vou ter uma pessoa conversando comigo, eu vou interagir com ela, né, humano a humano, um processo super ali, né, de alguma forma, interagindo, eu tenho um processo pessoal, eu estou ali com ela, estou dando atenção para ela, né, eu simplesmente dou atenção às pessoas, porque, tem uma coisa muito importante hoje, que as pessoas falam, inclusive a Camila Porto fala bastante disso também, nas redes sociais, o processo é assim, é atenção, é dar atenção. Existe uma questão que é de um ruído psicológico aí, que entra como ruído na comunicação, que é da atenção. Então, de alguma forma, quando eu estou nas redes sociais, eu estou para atenção, eu quero que me deem atenção. Né? É um processo complicado? Né? Dá para ter um equilíbrio? Sim, é possível. Né? É possível. Mas é nesse processo, inclusive, de dar atenção ao seu cliente, de ver, olha, ele fez essa pesquisa para entender o que eu gosto. Olha, ele está publicando coisas aqui bacanas nas redes sociais, porque ele me ouviu. Ele me ouviu. Ouvir é muito importante nesse processo. Ouvir os clientes é muito importante nesse processo. E até para um feedback também, né? Uma crítica, por exemplo. Exatamente, uma crítica. Ainda mais a crítica, Rô, porque às vezes, a gente trata a nossa empresa como se fosse nosso filho, né? E eu não quero que falem mal do meu filho.
falar mal dele poxa, vai me ferir. Espera aí, se a pessoa se ela te ofendeu com palavrões, ok, é um processo complicado, isso eu concordo. Só que se ela falou uma coisa que de repente é construtivo, por que eu vou? Tem muita gente, pô, que apaga o comentário negativo. Não gente, não façam isso, de verdade. O processo de comunicação, inclusive, de ruído na comunicação, ele também se dá nesse processo. Quer dizer, a empresa, ela apaga o comentário ao invés dela ir lá e ela dar atenção para aquela pessoa naquele momento e reverter aquele comentário. Sabe? É nesse processo, sabe, Rô? Então, o comentário construtivo, ele vai trazer alguma coisa muito especial para a minha empresa. Então, verificar, olhar essa coisa melhor, né? E aí... desculpa te interromper. Imagina, que isso. O Robson, ele deixou um comentário aqui, brilhante o case, acredito que do Michelin. Sim, né? O Robson, sim. Ele também participou, dando na live, né, dando uma palestra aqui. Ai, que legal. E legal. Bacana. Pode continuar, Van, desculpa. Sem problema, imagina, fica tranquila. Pode interromper, fica à vontade, Rô. Conforme o pessoal for falando, isso. A gente vai comentando. É ótimo também. Se para vocês está valendo a pena, né, o conteúdo e tudo mais, compartilhem para a rede de vocês, para ajudar a gente a divulgar também, né, a live. E as informações são importantes, né, Rô? Essas informações, elas, na verdade, elas ajudam a gente a expandir as coisas dentro das redes, e a gente descobre, né, que com o tempo, se a gente divulga, né, coisas, as redes, elas vão se tornar cada vez mais sociais, né, e elas precisam ser sociais, porque é esse o propósito, na verdade, né, o propósito inicial foi esse, né, no sentido de social, não comercial. Porém, o que eu posso falar para vocês sobre essa questão do comercial e social? Quando a gente fala sobre os 4 Cs, né, na questão do mix de marketing, a gente descobre que as redes, elas são 100% entretenimento. Teve um processo no caminho, que inclusive era 70, 30, 80, 20, 70% entretenimento, 30% venda, né, para as empresas aí. Só que nesse processo todo, a gente descobriu que é 100% entretenimento, porque é possível você entreter para vender. E a venda, ela não vai ser uma coisa do tipo, eu falo do meu produto o tempo todo. Ela vai ser de uma coisa da pessoa se identificar com você e ver a demonstração do que você faz, o quanto você cuida, o quanto você ouve, né, os seus clientes. Esse processo nas redes sociais, ele é muito importante, demais, né? Inclusive tira aquela coisa do que a gente está vendo direto, né, de produtos anunciados, tal, que a gente vê, né, direto dentro das redes, né? E quando você coloca o conhecimento, né, o que você conseguiu do seu cliente, naquele momento, num post, né, numa publicação, você vai fazer com que aquele post tenha comentários e tenha compartilhamentos de repente. E isso vai se expandir dentro da rede social e vai ajudar você. De repente tem uma pessoa que vai olhar aquela publicação, mas ela vai entrar na sua página e vai ver os produtos que você comercializa ou serviços que você tem, bens, enfim. E ela não vai nem, de repente, olhar para o post, ela vai direto no inbox para falar com você sobre o produto tal. Tá? Às vezes só uma foto, né? Uma imagem de um produto. Uma imagem, ela viu alguma coisa que você não foi ligado àquele post que teve uma repercussão grande, não foi nem ligado àquilo. Foi que ela entrou lá e ela viu tudo aquilo que você faz, aí ela entrou em inbox para falar com você. Entende? Então, as redes sociais, ela tem essa questão desse processo de reconhecimento da marca. Né? Você reconhece a marca, não necessariamente você vê os produtos, você reconhece a marca.
porque a marca, ela me ouviu, ela está ali publicando coisas, ela me dá atenção, né? Então, por que não? Eu tenho, inclusive... Compartilhamento hoje funciona mais ou menos como se fosse boca a boca, né? Isso, exatamente. Exatamente. E aí, quando a gente tem o processo de compartilhar, as redes, elas funcionam da seguinte forma. Quando você tem uma página de curtidas, essa página ela tem um processo de porcentagem, digamos assim, de pessoas que vão ver o seu conteúdo sem que você faça um anúncio. Isso que a gente chama de orgânico, né? E aí, dentro desse processo, você vai fazer o seguinte: eu falo sobre assuntos, né, que meus clientes me disseram naquela pesquisa, e aí sobre algum produto ou outro, faço um anúncio também, sem nenhum problema, mas faço também um anúncio de coisas que meus clientes me disseram. Entende? Que é um processo de conversar com pessoas, que é exatamente isso, expandindo sua marca, reconhecimento da marca dentro das redes. Nas redes sociais, para o empreendedor, o pequeno, está começando agora, é importante, Vanessa, eles compartilhar, talvez não o mesmo produto, mas algo parecido, de um concorrente que talvez seja amigo dele? Para ele é bom? Para ele divulgar um concorrente. Isso. É isso. Concorrente, na verdade, assim, o que dá para ser feito? Dá para ser feito para se fazer uma parceria. Você consegue, sim. Parcerias são muito bem-vindas. Na verdade, é aquilo que a gente escuta muito, né, no processo aí dos estudos que eu faço aqui, que eu coloco muitas vezes, e eu escuto muito assim: o universo é vasto, tem espaço para todo mundo, né? E as parcerias, elas são muito bem-vindas. Então, se você fizer uma parceria com ele, de repente, olha, você tem uma coisa que eu não tenho nesse momento, que é o produto online. Eu tenho o meu produto. O que a gente pode fazer? Chegar num consenso, né, nessa questão. Isso também é planejamento. É um planejamento de comunicação, é um planejamento de marketing. Né, e para as redes sociais. No TEIA também, nos TEIAs, né, que a gente tem vários espalhados por São Paulo, um em cada região, e a gente tem também essa roda de conversa entre empreendedores, para que cada um apresente seu produto, né, e isso é muito bacana, porque fortalece também a rede. Quando a gente enxerga, Rô, que a nossa rede ela pode ajudar pessoas, é uma outra coisa. A gente vai além do vender. Né? E o processo de ajudar, de ajudar outras pessoas, de ajudar pequenas empresas, ele também está ligado a esse processo de ser solidário. Né? De realmente ser solidário. Eu não quero só para mim. Né? E isso, engraçado que isso também é um ruído na comunicação, olha que louco. Né? O ruído na comunicação de querer só para mim também é um ruído muito grande, e a gente descobre isso com esse estudo, né? Com os estudos e tudo mais, a gente acaba descobrindo isso. Então, por que não ajudar? Então, se, por exemplo, tem uma pessoa que tem o mesmo produto, mas que você, nesse momento, não tenha um processo de entrega diferenciado como ele tem, por que eu não vou falar? E eu vou pedir o apoio dele nesse sentido, uma parceria. Então, trocar é muito importante. Aqui em Parelheiros a gente tem muito disso. Os agricultores, por exemplo, são vários sítios, né? E você vai pedir um produto para um determinado agricultor lá no sítio: olha, eu tenho esses produtos aqui. Ah, mas eu quero abóbora. Ah, não, eu não tenho, mas tenho fulano de tal, no sítio tal, na chácara tal. Lá você encontra. Isso é muito bacana. Isso. Eu nesses dias, eu estava pedi comida no domingo, num sábado, e eu perguntei se tinha a famosa feijoada. E aí, não, Vanessa, hoje eu não tenho aqui a feijoada, mas o restaurante tal está servindo a feijoada hoje. Então, entre em contato. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer aqui. Né, de alguém indicar um outro restaurante que serve feijoada no sábado. Mas, por favor, Vanessa,
amanhã você compra feijoada comigo. Aí eu até ri na hora, né? Falei, beleza, né, tal. Eu não comprei a feijoada, comprei outra coisa com ele no domingo. Mas foi tão bacana ver esse tipo de movimento, pessoas se ajudando. Foi muito legal. E é um processo que é super válido. E agora, nessa época, né, por exemplo, digamos que está difícil para a maioria das pessoas, né? Todo mundo está tendo que se reinventar, buscando novas alternativas, e não tem. E é uma coisa como nunca aconteceu antes, então é novo para todo mundo. Peraí, como que eu vou poder sair dessa situação? Né? Não dá para pensar só em si agora, né? Exatamente. E você acha que as redes sociais, a venda online, as redes sociais, ela contribui também para essa mudança de pensamento, de paradigmas, inclusive? Sim, ela contribui e muito. E na verdade, quando a gente não é que quebra de paradigmas assim, soa de repente às vezes como uma coisa que vamos quebrar, né, tirar e vamos colocar, né, uma coisa. Impor uma outra coisa, né? Isso, exatamente. Então, nesse processo, inclusive, não é uma desconstrução, é uma reforma. Eu vejo como uma reforma. Nós estamos, eu principalmente, né, nesses estudos, junto com outros amigos, verificamos que assim é necessário uma reforma. É uma reforma do tipo, olha, se nós falarmos com as pessoas, se nós dermos atenção às pessoas, se nós trabalharmos com, principalmente, sem forçar a barra, nós teremos um retorno muito maior e melhor das pessoas. Porque além de trabalhar a questão de não forçar a barra, né, eu estou, de alguma forma, também estou aprendendo com aquele processo, eu estou aprendendo a ser diferente na rede social. Nós, no começo, que foi tudo muito assim, né? Como eu vou usar as redes sociais para minha empresa? Né? Lá em 2008, 2009, eu sou da era do Orkut, tá, gente? Então, básico, lá atrás. Então, a Rô lembra do Orkut, né, Rô? E aí, tinha-se uma coisa de vamos falar, vamos trazer. Então, trouxemos muito aquilo que nós estávamos acostumados fora, que é a comunicação, por exemplo, um folder, uma arte, um banner com várias informações, com muita coisa escrita, né? E aí, nesse processo, trouxemos isso de lá para cá. Eu falo trouxemos porque foi um processo para todo mundo, para a mudança de todos, né? E aí, trabalhou-se isso no começo, uma arte, ela tinha muita coisa, muita informação. E aí, letras muito grandes, aquela coisa toda. O processo é de quando a gente está olhando alguma coisa, quando a gente olha alguma coisa, a gente vê o principal, o primordial. Qual é o primordial? É chamar a atenção das pessoas, atrair, que a gente chama, né, para engajar e, na sequência, converter. E encantar, que agora tem o encantar depois do converter, né, que é justamente esse processo do ouvir os clientes. E aí você o encanta, porque você deu atenção para ele. Então, tem tudo isso, sabe? Ou então é uma reforma. A gente está num processo de mudança, de reforma. Então, pegar aquilo que é bom, continuar. O que não foi, reforma. Eu mudo aos poucos. Não é fácil, mudar dói. E muito. Né? Então, esses ruídos na comunicação, eles também estão ligados a essa reforma, que precisa existir, né? Para que a minha empresa, eu não vou ter Vanessa, vai acontecer de nunca ter ruído na comunicação? Não, muito pelo contrário, existirão os ruídos, né? Só que o processo do encantar, do converter e do encantar, vai ser tão natural, tão bacana, que esse cliente vai entender que você, naquele momento, falhou, né? Teve uma falha, né? Ele vai entender, ele vai compreender, certo? Não sei se ficou claro, Rô. Ficou assim. Vou dar aqui uma atenção para o pessoal. Manu Diniz, o pessoal está dizendo bom dia, né? Entrando aqui. Silvia Sibeli, Ecocultural.
Pessoal, a Jess colocou aqui os telefones para quem tiver alguma dúvida sobre MEI, né? Os agentes da DESAMP estão à disposição nos telefones que ela colocou, no e-mail também, está nos comentários. No final, quem estiver assistindo, né, e puder responder o nosso feedback, nosso formuláriozinho de feedback, a Elizabeth colocou aqui também nos comentários. A Roberta Estopa, eu não sei se você conhece, é a Vanessa Batista, parabéns pelo trabalho. Ela colocou Vanessa Batista. O Robson. Eu falo com ela depois, pode deixar. A Jéssica Souza também, dando bom dia. A doutora Roseli Santos, bom dia, senhoras. A Fabi Oliveira também aqui conosco, assistindo a live. Pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode ir colocando aqui, que a gente vai falando no decorrer da live, tá bom? Exatamente. É muito importante, né, esse processo. Inclusive, se fizer sentido o que eu estou colocando aqui como conteúdo para vocês, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade também. Eu queria pedir, Vanessa, se puder, claro, não sei se você planejou contar aqui na live, sobre o projeto que você tem no grupo Profissionais Solidários, né? Sim, sua página no Facebook, se quiser falar sobre ele também, não sei se está programado para você falar. Claro, não, com certeza, estamos aí. Eu vou falar primeiro do Profissionais, depois eu vou falar do Me Respeita na sequência. Sim. Gente, devido a tudo isso que aconteceu, as crises, eu verifiquei, e justamente com esse processo que eu falei para vocês agora na live de pesquisa, eu verifiquei que micro e pequenos empreendedores estavam com muitas dificuldades em comunicação e marketing. E que, para eles, isso era uma incógnita, né? Por conta, né, que a gente tem todo um processo de educação, né? Que, enfim, estamos trabalhando, reformando para isso ser melhorado, né, Rô? E aí, eles disseram nessa pesquisa que a comunicação e o marketing era, né? E aí, no começo, todo mundo, né? Poxa, o que a gente vai fazer agora? Gerenciamento de crise. Eu resolvi falar sobre isso, sobre gerenciamento de crise. E aí, acabou vindo a ideia de fazer um grupo para micro e pequenos empreendedores terem contato mais com a questão da comunicação, do marketing, do gerenciamento de crise nesse momento e do que fazer nas redes sociais, né? Com muitas lojas fechadas, né, e tudo mais, da questão do comércio, que o essencial e que não é essencial, né, que, entre aspas, né, fecharam as portas. Então, o que eu vou fazer? Né? Como que eu vou mexer nas minhas redes, vou falar das redes sociais? Eu vou vender via WhatsApp, inclusive agora, né, uma nova ferramenta que o Facebook acabou de lançar dentro do WhatsApp, né, Facebook Pay, né, que eles acabaram de lançar com bancos conveniados aqui no Brasil. O Brasil, inclusive, é a primeira ferramenta, né, a primeira que se faz o teste, inclusive, dessa ferramenta. Bom, e nesse processo, os empreendedores, microempreendedores foram vindo, né? E eu continuei com esse trabalho de pesquisa, de enquete lá dentro, porque ouvir é essencial. Então, se você tiver interesse, inclusive, né, Rô, se você, eu coloco, inclusive, vocês colocam o eu, não sem problemas, o link aqui no final, né, para que vocês acessem, se quiserem, o grupo. E o grupo, ele tem durante esse isolamento, ele tem esse processo. Após o isolamento, a gente já vai entrar numa outra questão, e é da educação com base na comunicação, no marketing, para pessoas de baixa renda, e também vamos olhar a questão trans, transgêneros e transexuais. Nós vamos trabalhar nesse sentido, né, para visibilidade, né? E o Profissionais, ele tem esse intuito agora, durante a pandemia, nessa questão de isolamento, e depois ele já tem uma outra questão, que também foi com pesquisa que nós conseguimos entender. Por isso que a pesquisa é tão importante. Você tocou num ponto bem interessante, Vanessa, que é assim, a gente está num período em que a gente está vivendo a pandemia e todo mundo está tendo que se reformar, né? Sim, cara. E o pós?
pós-pandemia. Né? Como que a gente vai sair, como o pequeno empreendedor, o microempreendedor, as pessoas vão, né, obviamente, devido à crise, algumas vão ficar desempregadas, né, a maioria já estão, algumas pessoas já estão vivendo isso, e como que elas voltam? Né? Vão querer empreender? Entendi, Rô. Muitas, Rô, vão realmente empreender, né? Então, pelo que a gente estuda, pelo que a gente está vendo, pelas pesquisas que a gente faz, nós estamos vendo que muitas vão empreender. Então, de alguma forma, muitas vão fazer aquilo que sempre sonharam e que nunca tinham tido devido à questão de fonte de renda, de precisar da fonte de renda para sustento, né? Muitas não tinham tido a oportunidade de fazer aquilo que realmente amam fazer. Né? E eu gosto muito de colocar aqui a questão das gerações, né? Eu aprendo muito com as gerações Y e Z, que são as gerações mais, né, digamos, atuais, né? No sentido de ensinar para a gente o que é amar uma coisa, o que é amar aquilo que faz, do trabalho fonte de vida, né, e fonte de emprego, fonte de renda, de ter os dois em equilíbrio, né? Então, nesse processo, muita gente vai empreender e nesse processo também de, como é que chama, de sair de um lugar, de ir para outro, que mudar dói. Então, muita gente vai sentir bastante no começo. O que eu devo fazer? Então, o Profissionais, ele veio nesse sentido. De fazer, olha, gente, de repente, era o que você realmente queria fazer lá atrás, você não fez, e você vai ter oportunidade agora. Então, como estruturar isso? Como fazer o planejamento disso? Tem que estudar, Vanessa? É necessário, porque mesmo que a gente comece pouco a pouco, né? Não é necessário que a gente, é muito importante também trazer isso, e o Cortella, ele também fala bastante da questão de, quando a gente estuda, quando a gente busca, né, ampliar os horizontes, a gente se sente menos vítima da situação e a gente se coloca, né, naquela situação com, eu não posso, não é ser vítima, não é isso, não é esse o processo. Né? Aconteceu com todo mundo, né? Nesse momento eu estou sofrendo, sim, mas eu vou buscar algumas formas. E aí o Profissionais veio com essa questão de dar não é dar oportunidade, não é isso, mas é de colocar para as pessoas como estruturar. Legal. Coloquei aqui a Desampa colocou nos comentários, né? Tem um link para quem quiser entrar no grupo. É bem bacana. Colocar isso para as pessoas, né? E ampliar os horizontes de estudar, de planejar e tudo mais. Inclusive no grupo, a gente se coloca à disposição gratuitamente para falar com as pessoas, no sentido de ajudar, apoiar mesmo as pessoas que estão em dificuldade, que são micro e pequenos, que estão nas periferias das grandes cidades, sim, ou nos interiores, né? Afastados das cidades, né? Dos centros, nas grandes cidades, né? E, de alguma forma, estão com muitas dificuldades. Então, é um apoio, né, nesse sentido. E aí vocês vão ver que para entrar no grupo já tem lá uma pequena pesquisa, né, justamente para que vocês falem para a gente, né, quem são vocês, para a gente ouvir vocês também. É importante, né? Para quem está pensando, não tem uma ideia, né, não se planejou ainda, não tem, sabe que pode empreender, porque pode acontecer com ela, e vale a pena observar o mercado, observar as pessoas que já estão, né, e até consumir, se for o caso, dessas pessoas para entender como que funciona o atendimento, a entrega, a comunicação do que a gente está falando. É importantíssimo fazer uma análise de concorrência, né? Inclusive, é muito importante, porque
Se você se identificou com alguma coisa, vamos supor, vou fazer bolo para vender, bolo, salgadinho, alguma coisa assim. Então, eu vou primeiro, né, obviamente, pegar de alguém e vou entender como ele atende, como que ele atende as pessoas. Então, hoje o WhatsApp, ele também tem lá o business, né, que é o comercial. Você consegue automatizar, você coloca uma frase lá inicial para receber as pessoas, se você não pode dar atenção para elas de cara. Então, você coloca uma frase: oi, tudo bem? Que bom que você entrou em contato. E é nesse sentido, parece, para muitas pessoas, né, inclusive a gente já escutou nos nossos estudos, parece falso quando você fala assim, que bom que você entrou em contato. Mas não, gente, não é, muito pelo contrário, é educado. É uma questão de educação mesmo, sabe? Então, nos estudos que a gente faz, a gente já ouviu várias coisas. Dentre elas, essa questão, né, de como ser simpático, né? Inclusive, pessoas, né, com dúvidas nesse sentido. Então, é essencial, é maravilhoso, inclusive, não é? É uma questão de abraçar mesmo as pessoas. E, obviamente, entra nessa questão do humano, né? E aí, quando você faz essa análise de concorrência, não só o preço, mas você vai avaliar a experiência, a sua experiência enquanto consumidor, porque você é empreendedor, mas você também é consumidor, certo? Então, como você gosta disso? Como você se sente? Então, tratar as pessoas da forma com que você gostaria de ser tratado, parece que é uma coisa, né, que a gente traz de lá de trás, né? Mas é real isso. Então, tratar as pessoas da melhor maneira possível, como eu gostaria de ser tratado. Né? Legal. Isso também na comunicação, né? Nas redes sociais, nos comentários, respondendo todos os comentários, inclusive se for negativo, se for uma crítica, né? Exatamente. Sugestão. Isso. O planejamento é essencial. O planejamento nas redes sociais, ele envolve não só você conhecer o conteúdo que o cliente te falou na pesquisa, que ele curte, né, que você pode usar aqui nas suas redes sociais, mas você inclui também uma vez ou por dia, ou 2 vezes por dia, amanhã, no período da manhã, eu separo lá 1 hora ou meia hora para averiguar o que está acontecendo nas redes sociais, né, os comentários e tudo mais. A parte da tarde, eu vou programar um tempo, planejar um tempo para fazer os posts, né, para colocar. Posso, inclusive, ter uma planilha de publicações nas redes sociais, porque a gente trabalhava enquanto prestadora de serviço, porque eu fui prestadora de serviço, essa pandemia virou completamente a situação também nesse sentido, e aí a gente tinha uma planilha no Google Drive, a planilha certinha, com dia e horário, e a gente analisa como esse dia e esse horário. Para quem já tem a rede já há bastante tempo, tem lá as informações que o Facebook disponibiliza, o Instagram disponibiliza, os horários, os dias na semana que eu posso publicar. Para quem está criando agora, verifica, coloca na pesquisa. Que dias você fica mais nas redes sociais? Né? Para os amigos, distribui para os amigos. E aí, qual é o horário que você mais fica, né, ligado nas redes sociais? Muita gente vai responder que é meio-dia, na hora do almoço. E isso a gente também fez aqui, a gente conseguiu entender, ou depois das 18. Tá? Isso mesmo durante o processo aí que a gente está passando de isolamento. Né? Porque, obviamente, muita gente está trabalhando em casa e também trouxe aquela questão, né, para trabalhar em home office. Então, é nesse sentido. Então, é assim que a gente consegue, de alguma forma, né, analisar a concorrência, e eu vou analisar como ele respondeu, enfim, tudo isso vai ser muito importante, inclusive para verificar o produto, a qualidade do produto, e mesmo coisa. Legal. Show. Né? A gente tem ainda aí uns 10 minutinhos. Legal. Você quer fazer falar sobre o seu canal, falar sobre os seus projetos, o que está fazendo a Vanessa trabalhar mais agora?
nesse momento, né? Porque era prestadora, agora não é mais, então... Agora não sou mais. Eu me tornei orientadora, né, de cursos e, de alguma forma, pela MetaPro Comercial, que é a empresa da minha parceira, minha amiga Raquel Salles, @MetaPro Comercial, se vocês quiserem acessar depois. E é nesse sentido, o Me Respeita, na verdade, ele surgiu há um ano atrás, porque eu vi que nós não conseguíamos o básico, que é conversar, dialogar, nos comunicar, né? E esse processo de ser comunicadora não foi um processo à toa, nada é por acaso na vida da gente. E aí realmente foi quando eu senti que o respeito, de alguma maneira, de alguma forma, ele não estava, não acontece muitas vezes, né? A gente não respeita as pessoas não nos respeitam, obviamente. Quando eu não respeito alguém, esse alguém não vai me respeitar também. É clássico, né? Se eu manifesto ódio, se eu manifesto raiva, mágoa, eu vou ter isso de volta também. Então, bate e volta, né? E aí, enfim, acabei criando o Me Respeita com o intuito dele, o objetivo. E que as pessoas se respeitem, aprendam que, através do psicológico, da gente ir atrás de terapia também, de meditação, exercício de respiração, yoga, para entender, se autoconhecer, né, e trabalhar essa comunicação aqui dentro, eu me ouvindo também, que é muito importante eu me ouvir, né? Então, nesse processo, eu consigo ter um pouco mais de paciência comigo, mais de tolerância comigo, para também ter tolerância com o outro, para ter paciência com o outro e respeitar o outro. Então, é um processo de autoconhecimento. No lugar dele. E o processo de autoconhecimento, você tocou num ponto bem bacana. Inclusive, eu tenho acompanhado o canal e eu acho muito legal, porque assim, a gente tem começado a live dizendo sobre uma realidade que a gente está vivendo, e você, durante a live, disse uma coisa muito bacana, que é as pessoas são motivadas por sonhos, né? Nós somos motivados por sonhos. E nem sempre a gente trabalha para gerar renda em algo que a gente goste. Então, pensando, você está vivendo uma fase difícil, vivendo a pandemia, né? E de repente surge em você aquela vontade de fazer aquilo que você sonhava antes, há muito tempo atrás. Isso tem a ver também com o processo de autoconhecimento, né? Você se conhecer, olha, agora não dá mais, né? Agora eu preciso fazer isso, é o que eu sei fazer de melhor, por exemplo, fazer um bolo, uma coxinha, um pão, e colocar para vender. Um artesanato, seja lá o que for. Também é motivado por... motivado não, mas também é fomentado por esse processo de autoconhecimento, né? Você se ouvir, olha, agora não dá mais, né, para viajar tantos quilômetros para ir trabalhar. Exatamente, Rô. E quando a gente chega nesse processo, e é engraçado, olha, a pandemia nos trouxe, né? Tem muita gente, e eu, pelo que eu converso, né, com outros profissionais e tal, muita gente passou por esse processo de repensar e falar, putz, eu ficava 2h30, eu levava 2h30 para chegar no trabalho. Quantas vezes eu morei no Grajaú, quantas vezes eu saía de casa 4 da manhã para chegar antes das 7, na Paulista, né? E isso sem o trem, durante muito tempo, durante muitos anos. Então, esses processos, eles vão passando, né, pela questão de realmente olha, é possível fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gosto de fazer, mas também eu preciso me estruturar. O meu sonho, ele não tem só o lado bom. O meu sonho também tem um lado ruim. Entre aspas, ruim, tá? Que é, por exemplo, me tirar de uma zona de conforto, de ter uma planilha de gastos, de ter lá minha planilha com meu fluxo de caixa. A questão financeira, eu sou de humanas. A questão de exatas foi complexa demais para mim. Nossa, gente, mas meu sonho.
é o meu sonho. Então, ele não vai ser 100% lindo, maravilhoso o tempo inteiro. Eu vou fazer coisas que eu também não curto fazer, que é olhar esse lado do fluxo de caixa, né? De controlar o dinheiro. A vida pessoal e profissional é separar, nesse sentido financeiro, eu ter uma separação mesmo. Mas é sempre isso, sabe? E aí, quando a gente trabalha, o Me Respeita surgiu através disso, a questão agora da pandemia fez com que isso surgisse na minha vida também, né? E, então, ressurgiram coisas para eu fazer na minha vida agora, com o planejamento, com essa questão das pesquisas, com isso tudo. Então, tudo isso é ligado à comunicação, em geral, gente, é profunda. Sim, muito. Você vai se ouvir para também ouvir as pessoas. Se você não se ouve, você também não vai ouvir ninguém. Legal. Né? Essa semana eu também transmiti uma live que uma das... Andrea, ela estava palestrante, né? Estava palestrando e ela falou justamente também sobre tecnologia, né? Mulheres na tecnologia e tudo mais, e a necessidade de se aprender da mulher buscar aprendizados em programação, em linguagem de programação, ou alguma coisa voltada para a tecnologia, porque o mercado está crescendo bastante. Sim. E ela própria também estava em transição de carreira, né? Estava indo para o... Então, assim, eu vejo que a gente percebe que muita gente está buscando ter mais... criar oportunidades, né? Aproveitar a oportunidade que está surgindo diante de uma coisa que parece, aparentemente, um pouco trágica. E se a gente fizer uma análise, o povo brasileiro é um dos mais empreendedores do mundo. Né? As startups, as maiores startups que estão surgindo, geralmente são daqui de São Paulo, do Rio de Janeiro. Né? Então, o povo brasileiro, ele é empreendedor meio que nato, né? Comerciante nato. A gente tem uma coisa de que, por exemplo, na empresa, né, uma coisa mais rígida, que não deve ser uma coisa humanizada, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A relação com as pessoas, a relação da empresa com as pessoas, ela se torna, acho que cada vez mais forte, ela torna cada vez mais forte a sua empresa, inclusive. E quando você realmente tem esse contato, e aí você percebe que muito tempo, durante muitos anos, eu também na faculdade, eu escutava mais os 4 P's, que era mais voltado a produto, mais voltado a questão, sabe, dura, né, de, olha, rígida, né? Precisamos ser assim, e vamos ser assim, sabe? E o pessoal tinha até medo, falava assim, gentileza gera gente folgada. E o pessoal falava isso com uma coisa assim, gente, peraí, não é bem assim, não é bem assim, sabe? Então, tudo isso foi parte de um processo realmente, um processo de estudo, de pesquisa, e a gente percebe que nós temos sim essa questão do quentinho, do ser quentinho, sabe? Com as pessoas, de dar atenção às pessoas. Então, não é nada assim, surreal para... Eu também não tenho tempo de ficar dando atenção para as pessoas o tempo todo. Por isso que a gente escutou na nossa pesquisa também. Não é isso. Mas você tem ali, você planeja um momento para você, isso é especial. Que você ouve. Né? Então, essa questão de... tudo que você colocou, né, de empreender, muita gente realmente tem essa coisa da venda. Que a venda parece que está no sangue, né, de muita gente, né? Só que o planejar também inclui aquilo que, como eu coloquei, né, é o que a gente também não curte de repente. É fazer uma análise de concorrência, é você ir atrás de outras informações das empresas, ou pesquisar conteúdos, fazer pesquisas com seus clientes. É tudo um processo, né? Planejamento. Essa é a chave. Exatamente, Rô. Também foi difícil para mim, viu? Foi bem difícil, não é? E ainda não é fácil.
mas a gente se convence não, que a gente coloca assim, poxa, é um momento de fazer aquilo que eu gosto e eu vou colocar isso de uma maneira saudável. Eu vou construir isso, né, com estrutura, tudo certinho, de maneira saudável, porque é o que eu gosto e eu quero que dure muito. E se na frente acontecer alguma coisa para não durar também, por que não mudar? Não ter medo desse processo, sabe? É um processo que nos tira muitas vezes de uma zona de conforto, que é calma, é quentinha, a gente fica lá acolhido, parece que está coberta, edredom, aquela coisa toda, né? E aí, de repente, não é isso que vai nos trazer coisas bacanas. Legal. Aqui a Pedacinho do Cris fez um agradecimento aqui. Obrigada, meninas, pelo conteúdo. A gente é que agradece. Vanessa, se tem mais alguma coisa que você gostaria, que você acha relevante, que quer deixar aí, vou dizer então, que a live vai ficar salva, né? O vídeo vai ficar salvo aí na página da Desampa, para o pessoal poder ouvir mais um pouco, né? De repente rever. Se vocês tiverem dúvidas, eu respondo os comentários, não tem problema, tá? Sim. Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu respondo. Eu vou deixar para vocês aqui uma pesquisa, que eu também faço, como eu falei para vocês, um monte de pesquisa, né? Nossa, a menina das pesquisas, né? Mas é realmente porque faz parte da área da construção, né? De tudo, dessa estrutura que eu falei para vocês. E é importante, pessoal, a gente entender aqui que tudo isso, quando a gente faz esse processo, não vai ser um retorno de imediato. É uma questão a médio e longo prazo, sabe? Então, o imediatismo, ele não é tão bacana, principalmente analisando as questões. Por exemplo, as necessidades, né? As necessidades básicas. Opa, voltou. As necessidades básicas, a gente, ok, pode até ser que a gente consiga algo imediato para as necessidades básicas das pessoas, dos produtos que a gente tem na mão para as necessidades delas. Sim. Mas tem outras coisas que a gente vai conseguir a médio e longo prazo. E a gente precisa ter um processo aí de paciência também, tá? E aí é aquela história, né? Como youtuber, se inscreva no canal, ative as notificações. Depois nos comentários, Vanessa, se você quiser, você coloca o link lá do canal do YouTube, o Me Respeita. Inclusive, o pessoal que está assistindo, se quiser também ver outros vídeos, legal, mas tem um que eu acho que vai ser bem bacana, que ela entrevista nada mais, nada menos do que a Maria... Luísa Helena Trajano, a dona do Magazine Luiza. Tem uma história muito linda, muito bacana, uma mulher empoderada, que começou do zero, como, né, a maioria que está começando também, então acho que vale a pena. No vídeo, ela fala sobre feminicídio, sobre a violência, eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhadinha depois. Nos comentários, no final, Van, você coloca nos comentários lá o link, claro. Tá? Com certeza, com certeza. Super válido. A Débora aqui está perguntando se vocês têm Instagram. Débora, o Instagram da Vanessa está no nome dela aqui. Aí você pode colocar procurar ela, né, pelo... Deixa eu tirar aqui. Arroba Vanessa Argolo. Tá, com 2 As aí, você consegue encontrar ela no Instagram, tá bom? A Elizabeth aqui está dizendo que foi super legal, Vanessa, ricas informações. Poxa, obrigada, de verdade. Tem aparelheiros. Legal, que bom que vocês gostaram, espero que todos curtam, né? E se vocês quiserem sugestões, críticas, construtivas, né? Sempre com aquela questão do ouvir e do falar, né? De forma bacana com as pessoas, isso é muito legal, gente, é muito, muito bacana. Isso contribui muito para humanizar as redes sociais e voltar ao ponto primordial, que é social. Né? Isso, social e não comercial. Vou deixar aqui o comentário da Jess, novamente. Legal. Se algum microempreendedor individual tiver com alguma dúvida, se quiser abrir o MEI,
A Destampa está à disposição através desses telefones que estão aí no vídeo. Tem o e-mail também. Nós, da Associação Pro Brasil, precisamos do feedback de quem assistiu a live. Então, tá o link aí também nos comentários, tá? Por favor, é importante para a gente saber que tipo de conteúdo trazer mais aqui para vocês, tá bom? Vanessa, muito obrigada, gratidão pelo tempo, pelo papo, pelos insights aqui que surgiram durante esse diálogo. Gratidão mesmo. E o vídeo vai ficar salvo, né? Se você quiser responder pontualmente, sim, conforme, né, durante o decorrer da semana, acho que no final de semana tem muito mais visualização. Se quiser comentar e responder cada um pontualmente, acho que vai ser bacana. Muito obrigada mais uma vez a Destampa, TEA, Associação Pro Brasil, enfim, você, obrigada de verdade pela confiança, pela oportunidade, né? E espero, enfim, se vocês quiserem, estou à disposição, né? No Profissionais Solidários, está aí também, né? O link, né? Tá o link aqui, vou procurar aqui onde está. Isso, eu estou à disposição. Profissionais Solidários. Estamos aí à disposição de vocês, pessoal, para ajudar em todos os sentidos, tá? Nesse sentido da comunicação, marketing e redes sociais, estamos aí. Obrigada, Vanessa. Gratidão mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Para você sair, se quiser, Live Studio para você, acho que aparece aí. Isso, exatamente. Bom. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Van. Tchau. Até mais. Para o pessoal que está assistindo, o TEA Parelheiros é um projeto da Destampa, apoiado pela Bloomberg Philanthropies, e Ligue os Pontos. Né? É uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Temos vários TEAs. TEA, como a Jéssica comentou no início da live, é um cowork público, né? Um espaço para micro e pequenos empreendedores poderem trabalhar, se planejar, criar estratégias. A Destampa oferece cursos, então tem muita coisa disponível, né, para a gente poder se reciclar e cada vez mais poder crescer, né, e nos desenvolver. A operação dessa atividade é da Associação Pro Brasil, tá bom? Eu agradeço a todos que estavam assistindo até agora, compartilhem com seus amigos e sigam a programação da Destampa, que está recheada de várias palestras, vários encontros, muitos diálogos que pode, né, enriquecer muito o trabalho e o projeto de vocês, tá bom? Obrigada, até mais.